Boa noite. No nosso momento de Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense, vamos ler a mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Sê gentil e bondoso sem te tornares servil. A humildade é uma virtude nobre que não convive com as situações vis. Íntegra, enriquece o homem de valores espirituais que o tornam forte na sua aparente fraqueza e poderoso na sua pobreza. Sócrates, Cristo e Gandhi são os exemplos máximos da humildade e os expoentes mais belos da evolução. Abatidos por homicidas loucos, preferiram morrer a ceder, permanecendo imortais na sua grande vitória. Que os bons espíritos nos iluminem para que possamos compreender a mensagem do Evangelho de Jesus na noite de hoje, nos irmanando com todas as pessoas que precisam das nossas orações e dos nossos sentimentos de amor. Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E Jesus nos ensina, através do seu Evangelho, que aonde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Assim, nesse momento de grandes dificuldades e tribulações que passamos, agravados pela pandemia e com o isolamento social, é através da comunhão de pensamentos, de propósito para o bem, que podemos estabelecer uma corrente fluídica entre nós e Jesus e seus mensageiros de luz, sem a necessidade imperiosa de estarmos juntos fisicamente nesse momento. Mas nossas súplicas e orações serão atendidas na vontade e tempo de Deus. Assim sendo, em comunhão de pensamento, te pedimos, Senhor Jesus, dai-nos a lucidez do amor, da compaixão e da caridade, da tua presença entre nós, inspirando-nos para o bem, fortalecendo-nos na fé e na esperança de dias melhores. Abençoe e conforta, Senhor, os nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, em seus lares, nas ruas, especialmente os acometidos pela pandemia e outras enfermidades. Abençoe e conforta, Senhor, nossos irmãos que desencarnaram e ainda encontram-se ligados à matéria, para que possam ter paz e luz na sua nova vida espiritual. Abençoe e ilumina, Senhor, os profissionais da saúde que trabalham para alívio das dores e cura dos enfermos. Abençoa, Senhor Jesus, nossos familiares, nossos lares, nossos amigos e inimigos e os governantes desse país. Senhor Jesus, acolhei as nossas súplicas e não nos deixeis fraquejar. Que assim seja, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio,
para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. A mensagem do Evangelho trata da humildade e nos alerta que o ser humano precisa urgentemente se preocupar e se ocupar mais com o bem-estar dos outros e de criar condições para uma vida mais harmoniosa. No momento atual em que reconhecemos nossa fragilidade perante a vida, a humildade nos permitirá descobrir que devemos buscar a solidariedade como um dos principais modos de crescer espiritualmente na pandemia, nos unindo para enfrentar e superar uma das maiores crises do mundo. Ajudando o outro, nos ajudamos e melhoramos o mundo em que vivemos. Nossa principal motivação deve estar relacionada com o reconhecimento da dor do outro, porque compreenderemos que somos todos iguais perante as leis de Deus. Alguns de nós ainda, mesmo diante de tanta dor, sente-se superior ao outro, por causa do orgulho que ainda existe em nós. Porém, a cada dia que passa, muitos dos seres da terra abrem os olhos para a grande verdade da igualdade entre os homens através da própria dor. Sabemos que a humildade é uma virtude de difícil aquisição, por exigir esforço para superar o nosso individualismo. Porém, podemos começar a trabalhar para que ela nos chegue através do amor e não da dor. Basta ligeira reflexão nas dificuldades desse período em que estamos vivendo para a gente se dar conta da nossa fraqueza e de como devemos cultivar a humildade como virtude essencial para uma jornada mais feliz na Terra. Em trabalhando a humildade em nosso íntimo, perceberemos quanto se deve trabalhar para avançar na solidariedade, porque em ajudando o outro nos tornamos mais fortes e mais felizes. Jesus, nosso Mestre Maior, apagou a sua grandeza na humildade para ensinar a vitória sobre as paixões inferiores. Deu exemplo máximo de humildade. Vamos buscar a simplicidade e a essência da nossa existência, tendo em vista que tudo mais é transitório e tudo tem o valor que a gente lhe atribui. Muitas coisas que nos deixavam felizes antes, descobrimos atualmente que não nos servem mais. A verdadeira humildade permite o autoconhecimento em torno de valores mais humanos e mais cristãos, sem nos exaltar, compreendendo o quanto ainda necessitamos para atingir o ideal. Sejamos humildes. Não devemos reclamar do momento em que vivemos, mas agradecê-lo e buscar a nossa mudança interior. Sejamos gratos. E continuando em comunhão de pensamento e vibrações, rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo, através dos seus mensageiros de luz e amor, fluidificar as nossas águas neste momento, com as energias e fluidos edificantes salutares, suprindo necessidades, aliviando dores e aflições, curando doenças do corpo e do espírito. Que assim seja, Senhor, que assim seja.